Olá, sejam bem-vindos ao Relações Internacionais em Minutos. Esse é o podcast para ficar por dentro dos temas mais quentes de relações internacionais de um jeito simples e direto. É isso aí. Eu sou o Pedro. Eu sou a Gabi. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um tema que está no centro dos debates globais. O impacto da inteligência artificial na soberania no século XXI. Nossa. A pergunta que a gente vai se aprofundar aqui é: quem controla os algoritmos? Quem controla? Governa o mundo? Boa pergunta. Pois é. A tecnologia deixou de ser só uma ferramenta nas relações internacionais. Exatamente. Ela virou um ator geopolítico de verdade. Com a capacidade de influenciar e até moldar o destino das nações. É fascinante pensar nisso, né? Mas no futuro. Onde algoritmos tomam decisões cruciais sobre conflitos. Nossa. Acordos comerciais e estratégias diplomáticas. Tudo isso sem intervenção humana direta. Pois é. E mais visualiza um cenário global onde a competição entre países não se limita só a territórios. Mas se estende à posse de dados à capacidade de processamento e ao desenvolvimento de tecnologias de ponta. Esse futuro já começou a dar os seus primeiros sinais. Com certeza. E a nossa missão hoje é justamente essa. Entender como a inteligência artificial está redefinindo a soberania dos estados. E tentar vislumbrar quem vai ter o poder global nos próximos anos. Ok, então vamos começar do básico. Vamos. O que muda de verdade no cenário da política internacional com essa crescente influência da inteligência artificial? O ponto crucial é perceber que a IA vai muito além de uma simples ferramenta. Imagina que em vez de uma chave de fenda, estamos falando de uma fábrica inteira automatizada. Certo. Capaz não só de executar tarefas, mas de tomar decisões estratégicas sozinha. Numa velocidade que nenhum ser humano conseguiria alcançar. Caramba. Ela consegue analisar situações complexas, prever comportamentos, selecionar alvos militares com precisão, monitorar fronteiras de maneira automática e tomar decisões com base em quantidades enormes de dados e padrões que seriam invisíveis para a gente. Muita coisa. Então, quem desenvolver os algoritmos mais avançados vai ter uma vantagem enorme em várias áreas. Sem dúvida. Dominar algoritmos de ponta dá uma vantagem militar inegável e impulsiona o crescimento econômico por meio de análises preditivas e automação. E oferece um poder informacional sem precedentes, influenciando a opinião pública e construindo narrativas. Isso muda completamente o equilíbrio de poder entre as nações. É como se... um novo tipo de armamento. Exatamente. É quase como se a gente tivesse voltado para a Guerra Fria. É totalmente. Só que em vez de bomba nuclear. Sim. É algoritmo. É algoritmo. E como as diferentes linhas de pensamento das relações internacionais interpretam essa transformação? Boa pergunta. Para os realistas, por exemplo, a IA é vista como uma nova arma estratégica. A corrida pelo desenvolvimento e controle de tecnologias de inteligência artificial se parece muito com a corrida armamentista nuclear da Guerra Fria. A busca pela hegemonia tecnológica vira essencial para a segurança nacional. Pensa que para um realista ter a melhor IA é como ter o exército mais poderoso. Entendi. Falando de segurança nacional. Sim. Um aspecto que sempre me intriga é a questão da soberania digital. E o dilema dos dados, aí impacta essa área? Esse é um ponto central. Sim. A ideia tradicional de soberania ligada ao controle de um território físico enfrenta um desafio enorme no mundo digital. Certo. Hoje, os dados dos cidadãos de um país podem estar armazenados em servidores em qualquer lugar do planeta. Literalmente em qualquer lugar. E quem controla esse servidor? E principalmente quem processa esses dados detém um poder considerável, certo? Exato. Quem processa os dados tem a capacidade de definir os resultados, de extrair informações valiosas e de influenciar decisões. Nesse contexto, a influência de grandes plataformas tecnológicas, tipo Google, Amazon ou TikTok, se torna tão grande e, em alguns casos, até maior do que a dos próprios governos. Levando a uma possível fragilização da soberania estatal. É como se essas empresas tivessem um território digital próprio com regras que nem sempre estão de acordo com as leis dos países onde elas atuam. É quase um estado paralelo. É tipo isso. Qual a visão das outras correntes sobre isso? Os liberais, por outro lado, ainda acreditam na possibilidade de cooperação internacional. Eles defendem que dá para estabelecer regras globais para a inteligência artificial e para o tratamento de dados. De jeito que a gente consiga reduzir os riscos e garantir um uso mais justo da tecnologia. Mas o que a gente vê acontecendo é uma tendência de cada país
criar os seus próprios sistemas fechados, buscando autonomia e proteção para os seus dados. É uma briga entre a visão de um ciberespaço aberto e colaborativo e a de um mundo digital fragmentado em fortalezas nacionais. É quase como se cada país quisesse ter a sua própria internet. Exato. Um ponto sensível da aplicação da IE é a questão da vigilância e do controle da população. Sim. A gente vê direto notícias sobre o uso dessas tecnologias em vários países. É verdade. China, Estados Unidos, Rússia e várias potências emergentes já usam a IE para vigilância e, em massa, reconhecimento facial, policiamento preditivo e, infelizmente, em algumas situações, para repressão política. Imagina a capacidade de analisar milhões de rostos em tempo real. Nossa. Ou de prever onde um crime pode acontecer antes mesmo dele ser cometido. É muita informação. Isso levanta questões éticas bem sérias, né? A fronteira entre usar a IE para proteger os cidadãos e usá-la para controlar eles parece muito frágil. Com certeza. E a chamada escola inglesa das relações internacionais talvez argumentasse que a gente precisa buscar um novo acordo internacional sobre os limites éticos para o desenvolvimento e uso da inteligência artificial. Mas a grande questão é se existe espaço para criar normas comuns no mundo tão dividido, com diferentes sistemas políticos e valores. Nossa. Será que a gente consegue concordar sobre o que é aceitável quando os interesses e as ideologias são tão diferentes? Difícil isso. Outra área onde a IE está crescendo bastante é no setor militar. Sim. E na própria diplomacia. No campo militar, a IA já é usada em drones autônomos, sistemas de defesa cibernética e estratégias de guerra híbrida. Exatamente. Isso não só aumenta o poder de destruição dos conflitos, como também torna mais difícil identificar e responsabilizar quem toma as decisões em situações de combate que envolvem máquinas. É verdade. Imagina um ataque cibernético super sofisticado feito por uma IA. Sei lá. Rastrear a origem e dizer quem é o culpado fica muito difícil. Fico olhando. E na diplomacia, como a IA está sendo usada? A IA também está se mostrando útil na diplomacia. Algoritmos podem analisar um monte de informação para prever votações em organizações internacionais, tipo a ONU. Avaliar o clima regional sobre um tema específico. E até sugerir estratégias de negociação com base em padrões que eles identificam em dados históricos. É como se fosse um conselheiro ultra inteligente. É capaz de analisar o cenário político global em tempo real. Exatamente. Interessante. Como a perspectiva construtivista enxerga a influência da IA na diplomacia? Os construtivistas poderiam dizer que a gente está vendo a formação de uma nova identidade internacional, onde a figura do agente racional nas relações internacionais está deixando de ser só humana para incluir também entidades programadas baseadas em algoritmos. Certo. A forma como os países interagem e definem seus interesses pode ser influenciada por essas novas inteligências artificiais. Para a gente terminar nossa conversa, a gente não pode esquecer do Brasil nesse cenário. Como o nosso país se encaixa nessa nova dinâmica global que é impulsionada pela IA? O Brasil ainda não está na liderança do desenvolvimento de inteligência artificial de ponta. Mas, por ser uma democracia e ter influência no chamado Sul Globo, o país tem um potencial enorme para se colocar como um articulador ético no debate internacional sobre a IA. Certo. A gente pode ser uma voz importante na defesa de um desenvolvimento tecnológico que respeite os direitos humanos e a soberania das nações. Que tipo de ações o Brasil poderia tomar nesse sentido? O Brasil poderia buscar parcerias tecnológicas com países como a Índia, o Japão e os membros da União Europeia, que também acreditam na democracia e buscam um desenvolvimento ético da IE. Além disso, é super importante investir no desenvolvimento da nossa própria capacidade computacional e de pesquisa na área. Verdade. A gente não pode ficar dependente de tecnologias criadas por outros. É como se a gente estivesse voltando à época da corrida espacial. É tipo isso. Só que agora, o campo de batalha é a inteligência artificial. Exatamente. Você diria que essa é uma questão urgente para o Brasil? Com certeza. A forma como o Brasil se posiciona em relação à inteligência artificial pode definir o papel do país no mundo nas próximas décadas. A soberania digital pode virar a nova linha que separa os países poderosos dos países tecnologicamente dependentes. É muito importante que o Brasil não fique para trás nessa corrida tecnológica. Gabi, muito obrigado pela nossa conversa de hoje. Obrigado. Foi muito bom mergulhar nesse tema tão complexo e importante. Para você que nos acompanhou, esperamos que essa análise tenha ajudado a entender as mudanças que a inteligência artificial está trazendo para as relações internacionais. Com certeza. Quem controla os algoritmos, de certa forma, pode controlar o futuro do planeta. É verdade. E a geopolítica, como a gente viu agora, também se estende para os data centers. Tá bom.
A inteligência artificial pode mudar completamente as fronteiras do poder e até a natureza dos próprios estados. E para terminar, a gente deixa uma pergunta para você pensar. A IA vai ser nossa aliada para construir um mundo mais justo e igualitário? Ou ela vai ser o começo de um novo tipo de dominação global? Boa pergunta. Compartilhe os comentários. Mande esse Relações Internacionais em Minutos para os seus amigos que também se interessam por relações internacionais e fiquem ligados no nosso próximo episódio. Isso aí? E não esqueçam de curtir e compartilhar os nossos vídeos e deixar suas perguntas para a gente continuar essa conversa. Valeu! Até a próxima.